A paz do Senhor para todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração por esses dias, pesquisando sobre a vida do nosso irmão Tomé. Deus me entregou algo maravilhoso que eu gostaria de compartilhar. Muitos pregam dizendo que você não pode ser um crente Tomé, ou você é igual Tomé, que você tem que ver para crer. Que negócio é esse? Como se Tomé tivesse sido assim um falso, um péssimo exemplo de cristão, quando na verdade, na minha opinião, e eu não discordo da sua, não quero discordar, mas na minha opinião, Tomé foi um dos maiores discípulos que Jesus Cristo teve, pois tudo que Jesus falou no discurso, no livro de Mateus, capítulo 24, em vários versos, tudo que Jesus Cristo ensinou, Tomé realmente pegou como base para a vida dele e colocava aquilo escrito na tábua do seu coração. Então tudo que vinha acontecendo, até o próprio Jesus, caminhando com ele ia observando para ver se realmente era algo da parte de Deus. Coisas que nós hoje em dia não fazemos. Entramos numa igreja, o homem está pregando sobre prosperidade, falando que Deus dá casa, que Deus dá um casamento super abençoado, que Deus prospera, que Deus faz isso e faz aquilo, e a gente, ao invés de buscar dentro da palavra de Deus, para ver se realmente Jesus Cristo falou sobre isso, veio trazer isso, a gente acredita em tudo. E chega no final da nossa trajetória cristã, que a gente percebe que já caminhou alguns anos sem conquistar nada. A gente fica triste, vira as costas para Deus e parte para o mundo, criticando tudo e todos, e até mesmo murmurando contra Deus, né? Ou seja, então, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, que hoje entre na sua mente de uma vez por toda, seja assim um crente Tomé, siga o exemplo de Tomé, e aceite também a repreensão que Jesus Cristo deu para Tomé. Tomé, não seja incrédulo, e sim crente. Não leve tão ao pé da letra o não acreditar nas coisas da parte de Deus, mas da parte que vem dos homens. É necessário que você sempre busque dentro da palavra se tudo aquilo que você ouviu como mensagem de Deus, se tudo aquilo que você ouviu dentro da igreja, se aquela profecia que entregaram para você realmente está pautada na palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 11, no versículo 16, diz assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrer-nos com ele. Por que Tomé disse isso? Vamos também para morrermos com ele. Porque Jesus Cristo, sabendo que o seu amigo Lázaro estava doente, e aqui no caso Jesus Cristo estava falando de um modo figurado, mas Lázaro realmente estava morto, Jesus Cristo convidou os discípulos, né, para ir até Jerusalém. Jesus Cristo disse assim, no livro de João, capítulo 1, versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. E os discípulos lhe disseram: Mestre, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Então os discípulos estavam com medo de voltar para a Judéia, porque há pouco tempo, Jesus Cristo passando pela Judéia, os judeus tentaram apedrejar Jesus, acreditando que ele não seria o Messias. Mas quando Jesus disse: Meu amigo Lázaro está doente, e logo embaixo Jesus Cristo diz: a saber, morto, Lázaro está morto, que os discípulos pensavam que Lázaro estava dormindo. Inclusive eles disseram para Jesus: se Lázaro está dormindo, ele estará salvo. Jesus Cristo disse: não é simplesmente dormindo. Disse Jesus claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa eu me alegro, né? Não estando lá. Mas, para que possais crer, vamos até ele. Jesus Cristo precisava fazer aquele milagre. E aí os discípulos pensando: poxa, voltar para a Judéia, tentar apedrejar o mestre, nós estamos com ele, vamos passar um sufoco lá tremendo. Isso é se a gente não morrer juntamente com ele. O único que levantou a voz e disse:
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também e morreremos com ele. Ou seja, eu sou de Cristo e sou de Cristo. Quando eu entro numa peleja, eu não corro, porque ele garante a minha vitória. Se há para morrer por ele ou com ele, eu estou com ele. Não me importa o que vai acontecer, meu amigo. Se ele falou, vamos para lá, vamos para lá. E que toda honra e toda glória e todo louvor seja dada a Deus. Seja assim um crente Tomé. Não tenha medo, ele te garante. No livro de João, capítulo 14, versículos 5 e 6, mais uma parte em que Tomé nos surpreende, dizendo assim, livro de João, capítulo 14, versículo 5 e versículo 6. Vós conheceis o caminho para onde eu vou, disse Jesus Cristo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais? Como então conhecemos o caminho? Tomé era o único discípulo no meio de todos os demais que ficava ligado nas frases, nas palavras de Jesus. Ele queria aprender qual era o caminho certo, o que ele deveria fazer para chegar à cidade que manava leite e mel, a grande mansão celestial, o reino dos céus. Então ele colado com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então conhecemos o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Tomé ficou satisfeito. Opa, então estou no caminho certo. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu sigo ele. Se ele falou vamos para a Judéia, vamos, nem que seja para morrer, eu estou com ele, então estou no caminho certo. Então Tomé era um homem que indagava Jesus Cristo, era um homem que queria saber se realmente estava no caminho certo, se realmente ele estava fazendo a vontade de Deus. Diferente de muitas pessoas que vivem hoje no Evangelho, elas vivem de qualquer maneira, achando que está agradando a Deus, quando na verdade não está agradando. Tomé não, ele se preocupava. Tomé, ele tinha o Evangelho como base. Ele tinha todo o ensinamento de Jesus no livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler daqui a pouquinho. Tudo aquilo que Jesus falou sobre falsos profetas, tudo aquilo que Jesus falou sobre homens que viriam dizendo que era Cristo. Ele foi ali ao pé da letra, buscando o conhecimento. Quando Jesus falava, ele, opa, deixa eu ver se está aqui escrito, né, na Torá, deixa eu ver se está escrito aqui realmente no livro de Elias, no livro de Isaías, deixa eu ver se está aqui no Pentateuco, no livro das leis, se Moisés escreveu alguma coisa a respeito disso. Senão eu não acredito, meu amigo. Eu quero acreditar, mas assim, eu não quero somente viver com Deus sem ver as manifestações do seu poder. Não, meu filho. Se ele disse que ele ressuscitou, eu quero ver. Eu quero tocar realmente. Porque ele mesmo, o Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 24, reuniu todos os discípulos e aí trouxe uma grande visão para eles do que iria acontecer. E instruiu muito bem. Dizendo assim, livro de Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora não haverá jamais. Quando Jesus Cristo disse sobre tribulação, Tomé viveu isso no sofrimento dele na cruz. Tomé viu o quanto que as pessoas pediram para soltar Barrabás e prender a Cristo. Então Tomé está assim, peraí, ele falou e eu estou aqui no meio da tribulação. Versículo 22, Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por amor dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E aí, Tomé estava aqui, e Jesus Cristo falou isso para todos eles antes de partir para a cruz. Versículo 23. Então, se alguém disser, aqui está o Cristo, ou ali, não acrediteis. Foi Jesus que disse para Tomé. Foi Jesus que explicou não só para Tomé, como os demais discípulos. Se falar para vocês, surgirão falsos profetas. Então, se alguém disser, aqui está o Cristo, ou ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios,
para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho dito, se pois vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Pronto! Então Tomé tinha isso na sua alma. Tomé tinha isso no seu coração. Os discípulos não. Jesus Cristo apareceu para os discípulos e os discípulos automaticamente acreditou. Ah, é o mestre. Pronto. É o mestre. E aí, quando isso aconteceu, vamos ver como se encontravam os discípulos nesse momento. Que Jesus Cristo, após ter ressuscitado, apareceu para eles. Livro de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio e lhe disse: Paz seja convosco. Disse isso e lhe mostrou as mãos e o lado. Ao verem o Senhor, os discípulos se alegraram, e Jesus lhe disse outra vez: Paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Acabando de dizer isso, soprou sobre eles e lhe disse: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados, e a quem retiverdes, serão retidos. Jesus Cristo disse: Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. A quem retiverdes, serão retidos. Então Jesus Cristo deu uma instrução para os discípulos e disse: a paz seja convosco, porque eles estavam com medo dos judeus dentro de uma casa escondido. Mas Tomé não se encontrava ali, porque Tomé não era covarde. Tomé não estava no meio deles. Tomé estava no campo, estava no meio da rua. Como ele disse antes lá atrás, Jesus Cristo diz: vamos para a Judéia. Eu tenho que fazer algo lá na casa de Lázaro, meu amigo. Eu disse: mas mestre, há poucos dias tentaram te apedrejar lá, tentaram te matar e nós vamos voltar para lá. Na hora, Tomé diz: vamos com ele. Se tiver que morrer com eles, morreremos todos juntos. Então Tomé não tinha medo. Aqui, quando os discípulos, no livro de João, capítulo 20, versículo 19, se encontravam dentro da casa ali de porta fechada com medo dos judeus, Tomé estava na rua. Jesus Cristo apareceu somente para os discípulos. Agora vamos para o versículo 24. João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Quer dizer, era o único corajoso daquela história. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não puser ali o meu dedo e não puser minha mão no seu lado, de modo algum crerei. Aí as igrejas, pessoas sem sabedoria da parte de Deus, mete a madeira, né? Mete a língua em Tomé, dizendo que Tomé é duvidor de Cristo. Tomé não duvidou de Cristo. Tomé simplesmente tinha o evangelho no seu coração. O evangelho que o próprio Jesus Cristo disse. Livro de Mateus, vamos voltar. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Disse Jesus para todos os discípulos: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Vede que vos tenho dito. Se pois vós disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Aí, ó, os discípulos disseram que ele apareceu dentro da casa. Então Tomé falou: peraí, Jesus já me disse isso, para mim não acreditar. Porque assim como o relâmpago, disse Jesus, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Versículo 21.
porque nesse tempo haverá grande tribulação. Tomé passou por tudo isso. Versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por amor dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículo 23. Então, se alguém disser aqui está o Cristo, ou ali, não acrediteis. Tomé não acreditou. Tomé não acreditou. E hoje, por que você paga o preço? Por que eu pago o preço? Acredito em tudo, meu filho. Acredito em tudo. Acredito que se pegar uma água, ungir essa água, levar para dentro da tua casa e dar para alguém beber essa água, essa pessoa vai ficar curada. Tu acredita em tudo. Tu acredita que Deus está na água. Tu acredita que Deus está no sal. Tu acredita que Deus está na toalha. Tu acredita que Deus está no chapéu. Tu acredita que Deus está na árvore. Tu acredita que Deus está na rua. Tu acredita que Deus está na macumba. Tu acredita que Deus está na umbanda, na feitiçaria. Tu acredita que Deus está atrás de todas as imagens. Por isso que tu sofre. Tu só não acredita que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, te instruiu sobre os falsos profetas, te ensinou lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, que você não deveria adorar nenhum tipo de imagem, que quando Jesus Cristo, quando Deus apareceu para os nossos irmãos em Cristo, saindo lá do Egito, o próprio Deus disse, vocês não viram nada, a não ser uma coluna de fogo, né, que trazia a luz para vocês à noite, e durante o dia, uma nuvem que cobria vocês do sol. Vocês só não acreditam nisso. Agora, acreditar que Jesus Cristo está através do mar, que Jesus Cristo é a onda, que Jesus Cristo é o mar, que Jesus Cristo é a árvore, que Jesus Cristo é os astros, que Jesus está no elefante, que Jesus, o Deus, agora é um rato, que Deus é um Deus pequenininho, que vive por detrás de um monte de coisas. Por isso que você sofre. Por isso que muitas das vezes, quando eu não creio nesse outro Cristo, eu também sofro. Quando na verdade Jesus falou, cuidado, havia homens aí maliciosos, com boa oratória, que fala bonito. Tomé, aquele criticado por todos, ele era assim, ó, palavra de Deus, lia a palavra, entendia a palavra, conhecia as leis, conhecia tudo, conheceu Jesus, estava com Jesus, viu Jesus ser crucificado, viu as instruções de Cristo, falando, falsos profetas, cuidado, não acreditei. Se falar que Cristo está ali, Cristo está aqui, olha, não acredita. Então ele ficou ali ligado. Os discípulos, não, olha, Tomé, tu não estava aqui, aconteceu algo tremendo, o mestre apareceu aqui. Ele falou, peraí, eu não estava aqui. Ele apareceu? Não estou entendendo. Eu só acredito se eu ver as marcas dos pregos em suas mãos, se eu puser ali meu dedo, né, e puser também a minha mão do seu lado direito, aí sim eu crerei. 8 dias depois, diz a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 20, versículo 26, quando é Deus mesmo que está falando contigo, ele te prova que é ele. 8 dias depois, estavam outra vez ali, reunidos seus discípulos. Tomé agora sim estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e lhe disse, Pai seja convosco. Mais uma vez eles estavam com medo. Agora Tomé estava ali, né? Pai seja convosco. Então disse a Tomé, Jesus Cristo se direcionou para Tomé. Meu irmão, entenda aqui uma coisa. Se Deus quiser falar com você, meu amigo, ele primeiro vai falar com você, depois ele usa profeta para poder confirmar. Mas primeiro ele fala contigo. Então, diretamente ele já dirigiu a palavra a Tomé. Então disse a Tomé, está no livro de Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Põe aqui teu dedo e vê minhas mãos. Estenda também tua mão e ponha no meu lado. E não sejas incrédulos, mas crente. Aí Jesus Cristo estava falando, Tomé, tu realmente está fazendo o que é certo, porque eu te ensinei lá atrás que muitos iam dizer, Cristo está dentro de casa aqui, é Cristo que cura ali, Cristo que cura lá. Você realmente recebeu a palavra e aí falaram para você que eu tinha aparecido, tu não acreditou. Tá correto. Mas não leva isso muito ao pé da letra, não, porque muitas das vezes você tem que ter sensibilidade para entender que sou eu que estou falando contigo. Então não seja incrédulo, mas sim crente. Tomé lhe respondeu, Senhor, meu Deus, Deus meu. Aí Tomé fez algo que nenhum discípulo fez. Na hora
não chamou mais ele de Messias, já acreditou que ele era o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele disse: Senhor meu, Deus meu. Ele disse: a partir de agora eu creio, tu és o meu Deus. Glória a Deus, aleluias. Jesus lhe disse: por que me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Aí dá uma continuidade. O que Deus realmente queria falar comigo, o que Deus realmente queria falar contigo, fica aqui, né? Seja, meu irmão, em nome de Jesus, um crente Tomé nessa geração de hoje. Não acredita em tudo, porque tem gente usada por Satanás pregando o evangelho, dizendo até que existe troca de anjo. Ah, vamos fazer uma oração agora da troca do anjo, coisas que dentro da palavra de Deus não existe isso. A Bíblia diz que primeiro Deus, segundo nós, terceiro estão os anjos. Os anjos são os nossos serviçais. E Deus jamais colocaria um anjo para servir a cada um de nós sem que esse anjo não seja um anjo poderoso. As coisas que vêm da parte de Deus são coisas fortes. Então, irmãos, no nome de Jesus, observe as Escrituras, examine as Escrituras. Todas as vezes que você vê uma pregação, isso que você está ouvindo agora dos meus lábios, mas é Deus que está falando contigo, vá para dentro da palavra. A todo momento eu citei capítulo e versículo, os livros, para que você realmente não veja somente versículos, como tem igrejas pregando só versículos, para que você veja realmente os textos bíblicos, tudo que realmente Jesus Cristo está falando, o nosso Deus está falando através da sua palavra. Pare de comer qualquer comida. Tem muita gente dando comida estragada para a igreja. Se você pensa que o diabo, para destruir um crente, ele vai montar uma igreja e colocar na frente da igreja um bicho feio de chifre, está enganado. Ele vai abrir uma igreja com um título muito bonito e lá vai pregar o evangelho, distorcendo, mas o evangelho. Não é à toa que Jesus Cristo disse, naquele dia, muitos vão bater na portinha e falar: Senhor, mas eu preguei no teu nome, mas eu falei bonito no teu nome, mas eu evangelizei. Ele vai falar: afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Quer dizer, pregou o evangelho errado, distorcendo, sem revelação, sem unção, mas pregou. Evangelizou, né? Mas por trás, sepulcro caiado, torto, falso, mentiroso, vazio. Trago aqui uma palavra que o Espírito Santo é que nos lembra de algo para estar passando, ou que uma irmã falou dentro de um púlpito, dentro de uma igreja pregando, igreja cheia, púlpito cheio, pessoas vazias. Vazias de quê? De verdade. Vazias do Espírito Santo, sem unção. Tem que ter unção, meu amigo. Não é só estudar a palavra. Estudar a palavra, Cid Moreira estudou. Estudar a palavra, o Jô Soares estudou. Eles conseguem ler, interpretar texto, até aí se eles conseguem. Só que não tem unção. A palavra sai da boca deles e cai no chão. Não tem unção. Não tem Deus, não tem Espírito Santo para revelar. Tudo isso que Deus me fez fazer agora, falar com você, é uma revelação da parte de Deus. É para você crer que Ele faz o que quer, a hora que quer, é Ele que manda, é Ele que desmanda e é Ele que nos ensina. Portanto, todas as vezes que você ouvir alguém falar algo da parte de Deus, não creia 100%, a não ser se acontecer do teu peito queimar na hora que você está ouvindo e o próprio Deus fala: ó, eu que estou falando contigo. Ele fala contigo, Ele testifica. Ele vai te mostrar que é Ele. Ele não deixa ninguém enganado na presença dEle, não. Então a necessidade dEle de falar contigo, Ele não vai fazer rodeios, não. Ele não é o Deus como pregam aí, que escreve certo por linhas tortas, não. O Deus que eu sirvo é um Deus perfeito, que escreve certo por linhas certas. Então seja assim um crente bereano, um crente Tomé, um crente que falou para ele: peraí, deixa eu ver se está dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia, eu creio. Em nome de Jesus, para que naquele grande dia, quando o Senhor abrir o livro da vida, o meu e o seu nome esteja escrito lá. Amém? Fique com essa palavra e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. De Jesus. You
quero te agradecer, meu Pai Celeste, cante comigo, por tudo que tu tem feito a mim. Morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação. Ninguém teve o amor assim. Toda vez que eu em tua presença, não consigo parar de te adorar. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Hoje eu tenho nova vida, estou firmado em ti. Tu és minha rocha inabalável, rocha inabalável. sei que por onde quer que eu vá, tua mão é sobre mim, me ajudando a caminhar. Toda vez que eu entro em tua presença, Não consigo parar de te adorar. consigo parar. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão, a tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Todo o poder foi dado a ti, Jesus. Todo o universo, terra e céu e mar. Poderoso és, grandioso és, Jesus, Jesus. Todo poderoso Deus, poderoso Deus. Tu és Deus, todo poderoso Tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. todo poderoso, todo grandioso, todo grandioso é o nosso Rei, é o nosso Deus. Tu és Deus, todo poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão Da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Gabriela Gomes. Aleluia! Glória a Deus. Ei! Glória a Deus. Aleluia. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo poderoso Deus. É o grande leão
da tribo de Judá. Cante. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Todo-Poderoso, Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus Todo-Poderoso. Declarei. Todo-Poderoso, todo-majestoso, todo-grandioso. É o nosso Rei. Deus, é o nosso Rei. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Cante. É um grande leão. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus.